Pessoal, em alguns vídeos aqui no canal eu já falei sobre estabelecer metas em seus investimentos, seja com respeito a valores que você deseja alcançar, ou seja com respeito à quantidade de cotas que você quer ter de algum fundo que você investe. E muitos de vocês que me acompanham sabem que eu estabeleci a meta de chegar a 1000 cotas do GARI 11 até o final desse ano de 2024. Atualmente do GARI 11, como vocês podem ver aqui nos meus investimentos, eu tenho 610 cotas desse ativo. E nesse mês de setembro eu recebi aqui o valor de R$ 53,07 de rendimentos do GARI 11. Nesse vídeo eu quero comentar com vocês por qual motivo que eu estabeleci essa meta, esse objetivo de chegar a 1000 cotas do GARI 11. Também vou comentar o que é que eu vejo de bom no GARI 11, que me incentiva a investir pesado nele, assim como eu estou investindo, e também quais os pontos que eu vejo que o fundo ele precisa melhorar no decorrer do tempo. Melhoras essas que vai fazer com que o fundo no decorrer do tempo ele seja mais seguro para se investir e, consequentemente, mais pessoas vão se sentir à vontade para poder ter cotas dele. Eu até estou com o e-mail do pessoal lá do GARI 11, da gestora, e eu vou ver se eu consigo fazer uma entrevista com os gestores do GARI 11 e fazer alguns questionamentos, quais são as visões deles para o futuro, quais os objetivos a médio e longo prazo. Dessa maneira a gente vai ficar aí um pouco mais atualizado. De um modo geral, na minha opinião, a gestora vem sim fazendo um bom trabalho, um trabalho transparente, um relatório gerencial bastante detalhado, e isso nos traz uma maior tranquilidade. Então vamos lá, pessoal, quais os pontos que eu acho bom no GARI 11 e que me incentivam a continuar investindo nele da maneira que eu estou investindo atualmente. Primeiramente, o GARI 11 ele é um ativo de base 10. Eu acho isso muito bom porque, independente se você pode investir pouco ou muito, eu acho que os fundos imobiliários é um investimento que tem que ser acessível para cada investidor. Então hoje uma pessoa que tem aí R$10 sobrando no mês, ele já consegue começar a investir. Então, com menos de R$10, essa pessoa já consegue comprar uma cota do GARI 11 e, consequentemente, já está recebendo aí rendimentos. Porém, devemos lembrar que nem todo fundo de base 10 é bom para se investir. Devemos analisar muito bem. Outro ponto que eu gosto bastante aqui do GARI 11 é com respeito à rapidez que ele paga os seus rendimentos. Vocês podem ver que ele sempre paga no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois ele já realiza o pagamento. Desse mês aqui de setembro, ele anunciou no dia 30/8 e no dia 6/9 você já tinha o dinheiro correspondente aos seus proventos disponível para você reinvestir. Tem outros fundos que demoram bastante. Às vezes demora aí 2, 3 semanas para poder pagar depois do anúncio. O GARI 11, de uma maneira muito mais rápida, ele já paga os rendimentos e você já consegue reinvestir no mesmo mês. Então esse é um ponto que eu pessoalmente acho bastante interessante. Outro ponto também que eu gosto no GARI 11, pessoal, é que nesse gráfico aqui podemos ver que valeu a pena investir no GARI 11. Tem outros fundos imobiliários de tijolo que no decorrer do tempo, na sua cotação ajustada, que calcula aqui o seu preço de cotação, no caso a variação do seu preço de cotação, juntamente com os proventos, os dividendos que esse ativo recebeu, tem alguns que vêm caindo no decorrer do tempo. O GARI 11 ele é diferente. Podemos ver que ele se valorizou. Há 12 meses atrás, lá no dia 24/9, é como se o GARI 11 valesse aqui R$ 8,14 e um ano depois, aqui no dia 21/9, ele está com o valor de R$ 9,10. Então mostra o quê? Que houve uma rentabilidade positiva, diferente de outros fundos de tijolo que caíram a sua cotação ajustada. Talvez aí pelo preço de cotação ter caído bastante, ou também pelo fato dos rendimentos terem caído no decorrer do tempo. Outro ponto que eu gosto bastante aqui também do GARI 11, deixa eu descer um pouquinho aqui, é com respeito à estabilidade dos seus rendimentos. Observem como esse fundo ele é constante, você consegue ter uma previsibilidade para o futuro. Realmente durante um bom tempo aqui, final de 2020 até início de 2024, o fundo ele ficou pagando aqui praticamente o mesmo rendimento, aproximadamente ali 8 centavos por cada cota. Mas devemos lembrar que nessa época o fundo ele era bastante alavancado, porém a partir do ano de 2024 isso mudou. O fundo ele conseguiu fazer uma boa emissão de cotas, diminuiu bastante a sua alavancagem, sobrou capital para ele poder comprar novos imóveis e isso trouxe assim uma maior segurança, uma maior estabilidade de se investir nele. Se viemos aqui no seu relatório gerencial, que traz mais informações para os cotistas. Se descermos aqui, podemos notar o seguinte:
Outros pontos que eu gosto também do GARI 11. O fundo ele conseguiu aumentar bastante a quantidade de imóveis que ele tinha. Antes era apenas 5, agora passou a ter 25. Sua área bruta de locação aumentou para 279 mil metros quadrados. Um ponto que eu sempre gostei do GARI 11 é seus contratos longos. Atualmente seu prazo de aluguel é de aproximadamente 15 anos. E eu pessoalmente gosto disso por qual motivo? Geralmente contratos atípicos, que são esses contratos com uma duração maior, as multas rescisórias são desfavoráveis para o inquilino. Então dificilmente o inquilino ele vai deixar de honrar o compromisso ou vai sair antes do tempo daquele imóvel. Então a expectativa é que o inquilino ele permaneça naquele imóvel até o final do contrato. E justamente esse fator que nos traz assim maior previsibilidade para o futuro, uma maior tranquilidade e segurança. Outro ponto que também gosto bastante do GARI 11 e que alguns fundos de tijolo atualmente não têm é a vacância totalmente zero. Tanto a vacância física, que calcula a porcentagem de espaço vago nos seus imóveis, como a vacância financeira, que muitas vezes calcula a carência de pagamento, aluguéis em atraso, calotes e assim por diante. Então são pontos que eu gosto bastante no GARI 11. Justamente esses pontos que eu acho favorável é que me faz investir no GARI 11. Isso não quer dizer, pessoal, que o GARI 11 seja o melhor fundo imobiliário de tijolo do segmento de renda, no caso de imóveis comerciais, não é isso. Tem outros fundos que eu acho muito bons, até melhores do que o GARI 11, como o HGRU11 eu acho melhor, o TRXF11 também é um baita fundo imobiliário, o RBVA11 também é um fundo que vem se destacando bastante, porém o GARI 11 também é um fundo que houve uma transformação muito boa nele e que vem mostrando aí um bom desempenho, até pagando rendimentos maiores do que esses outros fundos que eu mencionei. E é um fundo que tem potencial para crescer muito ainda. A gestão pode fazer novas emissões de cotas, trazer um capital para dentro do fundo e, consequentemente, aí comprar mais ativos, mais imóveis, aumentar ainda mais a sua diversificação com respeito à quantidade de imóveis, inquilinos, regiões de atuação. Então é um fundo que tem um grande potencial. E quais os pontos que eu acho que o GARI 11 ainda tem para poder melhorar no decorrer do tempo? Primeiramente, quantidade de ativos. Ele é um ativo que tem uma quantidade até relativamente boa, de 25 ativos, porém tem potencial para aumentar ainda mais. E pelo menos na minha opinião, é aconselhável aumentar essa quantidade de imóveis. Se compararmos a quantidade de imóveis do GARI 11 com outros fundos do mesmo segmento, como o RBVA11, o HGRU11 e o TRXF11, a quantidade que o GARI 11 tem é o menor entre esses quatro. O GARI 11 ele precisa aumentar aí no decorrer dos próximos anos a quantidade de imóveis que o fundo ele tem. Melhorou bastante, isso é fato. Antes o fundo tinha apenas 5 ativos, aumentou agora mais 20, agora tem 25, porém é sempre importante o fundo fazer novas emissões para poder assim crescer cada vez mais. Outro ponto que eu acho que o GARI 11 ele tem que melhorar também é a quantidade de número de inquilinos. Atualmente ele tem 6 inquilinos, que são inquilinos muito bons. Se descermos aqui, podemos notar o nome de cada um deles. Temos aqui a BAT, que é a Souza Cruz, o Grupo Mateus, o Grupo Pão de Açúcar, a BRF, a Almanara e a Elict. E se notarmos aqui, praticamente 70 e pouco por cento da receita do ativo está nas mãos desses 3 locatários, a Souza Cruz, o Grupo Mateus e também o Grupo Pão de Açúcar. Então, de qualquer jeito, o fundo ele tem aqui concentrações, que é importante o fundo diminuir essas concentrações que ele tem em alguns desses devedores. Apesar de ser excelentes inquilinos que atualmente ele tem, empresas sólidas que já faz muito tempo de atuação, eu sempre menciono que concentrações nunca é bom. Então é um ponto que o fundo, pelo menos na minha opinião, tem que melhorar no decorrer do tempo. Isso requer tempo realmente, Ele vai fazendo aos pouquinhos, porém é muito importante a gestão ela se preocupar aí em diversificar a quantidade de inquilinos. Se compararmos também a quantidade de inquilinos que o GARI 11 atualmente tem com outros fundos do mesmo segmento, como eu já mencionei, RBVA11, HGRU11 e TRXF11, o GARI 11 é o que tem a menor quantidade. E outro ponto que eu acho que o fundo também tem que melhorar é com respeito aqui à localização dos seus ativos, Tem regiões aqui que são referência no nosso país, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, que são regiões que o fundo ele poderia ter também imóveis, atuação nessas regiões aqui. Mas como mencionei, isso requer tempo, Porém, de qualquer maneira, é importante o fundo, o mais rápido possível, conseguir fazer isso daqui, porque essas modificações, pessoal, que o fundo ele fizer, como diminuição de exposição em alguns inquilinos, ter uma distribuição maior, geograficamente falando, atuação em mais estados, também ter uma quantidade maior de ativos, são fatores que vai trazer uma maior segurança para os investidores
os investidores vão se sentir mais motivados a investir nesse fundo. Quando maior a segurança que um fundo ele transmite, maior o número de investidores que esse fundo vai ter no decorrer do tempo. Então essas são mudanças, são críticas, assim por assim dizer, críticas construtivas, se levadas em consideração, só vai trazer benefício para o fundo e para o cotista. E por último, pessoal, com respeito à alavancagem do GARI 11, que antes era a sua principal dor de cabeça, e hoje não é mais uma preocupação. Antes, a alavancagem do fundo chegou a 42%, o seu patamar de alavancagem. E hoje, o seu patamar está aqui na casa dos 23%, e que, assim que o fundo ele começar a fazer os pagamentos das suas amortizações, vai cair ainda mais. Com a venda de ativos que o fundo ele vai fazer, também o fundo pode fazer uma nova emissão de cotas, trazer mais dinheiro para o caixa do ativo, diminuir ainda mais a sua alavancagem, né? Ele pode usar aí para poder pagar dívidas. E o mais interessante é que o fundo ele tem caixa suficiente para poder honrar as suas amortizações anuais tranquilamente. Então isso daqui nos traz uma maior segurança, uma maior tranquilidade de se poder investir no GARI 11 sem maiores preocupações. Isso não quer dizer que você vai sair investindo no fundo de olhos fechados, confiar 100% como se não pudesse ocorrer nada de ruim. O importante é você investir no ativo, sempre estar acompanhando seu relatório gerencial, que a gestão tem feito. Como eu já mencionei, é uma gestão que tem mostrado nesse ano de 2024 um bom trabalho e que tem ganhado aí a minha confiança como investidor desse ativo. Deixe aí nos comentários, pessoal, se você também investe no GARI 11, quais suas metas, se você tem alguma meta estabelecida para ele, assim como eu tenho de alcançar 1000 cotas até o final desse ano de 2024. Deixe aí seus objetivos, suas metas, compartilhe com a gente. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.